Fala, turminha, tudo bem com vocês? Hoje eu vou passar aqui para mostrar para vocês um vídeo para explicar e tirar essa dúvida de muitos aí. Eu resolvi fazer esse vídeo rapidinho, porque eu fui atrás para procurar a respeito do que a gente usa, a questão do split grupamento, né? Que eu vejo ainda dúvida de muita gente quando a gente opera índice futuro. E eu resolvi fazer esse vídeo separado, que é justamente para ninguém mais ter dúvida de como é que a gente deve usar o correto, tá? Primeiro, o que é o split grupamento? Né? Para vocês entenderem, o split grupamento ele é uma forma de ajustar o gráfico das ações de uma forma com que, quando uma empresa ela aumenta a distribuição de ações, né? Ela faz uma distribuição de novos lotes de ação, o que acontece? Ela vai dividir o preço, né? Vamos, por exemplo, vamos colocar aqui na tela para vocês entenderem. Vamos botar um exemplo aqui, tá? Digamos, a Vale, que a ação dela custe R$100, certo? E aí ela vai fazer um split para essa ação passar a valer R$25 porque essa ação tá cara. Ou seja, o que vai acontecer? Todos que tiverem 100 ações a R$100 passarão a ter 400 ações a R$25. Ou seja, o split ele nada mais é do que a divisão desses valores do papel. E a mesma coisa o grupamento. O grupamento é o contrário. Quando uma ação, por exemplo, uma ação está valendo centavos, o que eles fazem? Faz o grupamento dessa ação para ela passar a valer R$1, por exemplo, diminui o lote de ações e com isso ajusta o preço. E essa marcação que tem no Profit é justamente para isso, para que esses splits e grupamentos, no caso das ações, eles sejam corrigidos no histórico, para que as pessoas possam fazer os estudos da forma mais correta, né? Porque imagina, se você tiver uma ação que valia 100, dali a pouco ela vale 20, e aí o que vai acontecer com a série histórica? Você não consegue fazer um histórico desse papel para fazer um estudo a longo prazo. E a ação se faz isso, né? Você faz estudos a longo prazo. Agora, por que a gente não deve usar isso no índice? Primeiro, porque isso aí não é feito para o índice, ele é feito para ações. O erro é que o Profit, quando você habilita, ele habilita para tudo. Então, você tem que tomar cuidado nisso daí, tá? Segundo, ele distorce o valor do índice. Por que acontece? Quando a gente tem um contrato vigente do índice, deixa eu colocar aqui o link. O que acontece quando a gente tem um contrato vigente do índice? Ele a cada 2 meses ele atualiza. Só que o que acontece? Antes disso, ele não tem liquidez, correto? Vamos colocar aqui no 15 minutos, vocês vão ver. E para trás, quando a gente vai para trás, a gente começa a ver um monte de gaps, de espaços. Por quê? Porque nesse índice ele não tinha liquidez. E aí ele passa a ter. O que acontece de fazer esse split no índice? Ele ajusta isso daí. Ele ajusta um volume que não tinha liquidez com o volume que tem liquidez. Ou seja, isso não tem nada a ver com o valor do papel. Isso não é nada a ver com o valor. E por isso que dá essas divergências. Tá, Emerson, mas aí qual que é certo eu operar? Os dois são certos porque você vai operar intraday. Então você vai operar day trade. O que vai mudar é a tua estratégia. O correto a se fazer é não usar o split grupamento. Porque não existe split grupamento no índice futuro, tá? Então, e o que eu quero mostrar aqui para vocês é que vocês vão ver no índice futuro como que ele distorce muito, tá? Até para isso eu peguei o índice semanal, o semanal do índice aqui, deixa eu só ajustar aqui uma coisa. E eu inclusive deixei o Ibovespa aqui, porque vocês percebem, o Ibovespa semanal com o índice futuro semanal. Mesma coisa, tá? Ele está no mesmo lugar, mesmo formato, tudo certinho. A gente que opera índice futuro, a gente sabe quais foram as máximas históricas da Bolsa, né?
a gente tem aqui, ó, no Ibov, ó, a máxima histórica da nossa bolsa foi 131.190. Tô todo mundo cansado de saber isso. E quando a gente pega o Ibovespa de uma semana, olha como que é a movimentação desse gráfico. Ele está numa lateralização que a gente que faz o estudo a longo prazo já está cansado de ver que essa é a movimentação que o índice está fazendo. Mesma coisa, o índice futuro, exatamente a mesma coisa. Qual que é a diferença do futuro para o Ibov? Os juros, né? Lá está 31.190, aqui está 31.360, que é normal você ter isso no índice futuro, né? Afinal de contas, o nosso índice está sendo negociado com contrato de 2 meses. Então tem essa mudança. Agora o que eu quero mostrar para vocês é para vocês entenderem o porquê que a gente não usa o split grupamento e por que o split grupamento acaba com o nosso gráfico. Quer ver? Ó, eu vou pegar o Profit aqui para marcar para vocês. Vocês estão vendo que eu estou o input aqui, normal, sem marcar split grupamento, ok? Eu estou sem marcar split grupamento, zerado, ok? Está zerado, sem marcar, certo? Aqui eu estou marcando só no gráfico para vocês verem. Quando a gente coloca o Alt K, depois vocês podem fazer um teste disso daí, no gráfico de vocês vão ver o porquê que está errado. Reparem numa coisa, nisso aqui, 131.360, a movimentação que o gráfico está fazendo exatamente igual do Ibov. Ó, vou desenhar o gráfico aqui para vocês, que está exatamente igual ao Ibov. Essa é a movimentação do índice que está acontecendo. Reparem quando eu marco o split grupamento para ver o que acontece. Quer ver? Split grupamento, Alt K. Olha só. Olha a distorção que ele dá no gráfico. Mas a questão que eu estou falando para vocês não é só a distorção que ele dá no gráfico. Olha o número que ele coloca quando sendo máxima histórica. 161.011. Ou seja, o índice jamais chegou perto dessa cotação. Antes da pandemia, ele está me dizendo que nós estivemos em 152 mil. Esse número é mentiroso. Vocês estão vendo por quê? Que a gente não usa o split grupamento. Então, assim, ó, dessa forma, eu quero deixar claro para vocês que não é para ter dúvida, pessoal. Não usem split e grupamento no índice, porque ele vai distorcer o estudo de vocês, ele vai distorcer as informações de vocês. É por isso que eu sempre falo para os alunos que eu uso o TradingView para os estudos, e eu uso o IN1, que é a série histórica, ou seja, ele não tem split. A gente até andou fazendo esses tempos atrás aí por conta do gap, estudos a gente estava usando o INQ. Só que eu não estou confortável com isso, fui pesquisar, fui atrás das informações para não gerar mais dúvidas e por isso eu resolvi gravar esse vídeo. Poderia ter gravado um vídeo no estudo de mercado, apenas como uma observação, mas eu resolvi gravar esse vídeo para vocês, para deixar aqui no canal um vídeo registrado e com informação técnica do porquê que a gente deve ou não usar o split grupamento. Então, tenha isso em mente. No índice, a gente não utiliza o split grupamento. É por isso que a gente está com esse gap do Ibov contra o Infut. O que acontece? Quando o contrato é novo, ele vai se distanciando por conta dos juros, é um contrato futuro. Mas vocês vão perceber que depois ele vem e aí ele acaba se colando o preço. Ou seja, ele se ajusta com o decorrer do tempo. Porque com o decorrer do tempo, conforme o contrato vai passando, o juro vai diminuindo, eles vão se ajustando. Mas assim, tenham em mente isso. Não usem split grupamento no índice, porque o estudo vai estar distorcido. Eu demorei para gravar esse vídeo, eu já tinha gravado um vídeo falando sobre split grupamento, mas eu acho que ainda não ficou claro porque ele está no meio de um estudo. Então agora que eu fui atrás da informação, fui descobrir o que acontece,
Tô aqui mostrando para vocês na tela, ó, 161 mil versus 131 mil, são 30 mil pontos de diferença que o split grupamento causa. Então é por isso que eu quero deixar esse vídeo gravado, especial sobre isso, falando sobre split grupamento, para que vocês não tenham mais dúvida. Então só que eu queria pedir encarecidamente para vocês, como eu sempre falo, esse vídeo é de algum valor para você, te ajudou de alguma forma, então deixe seu comentário, deixe o seu like, compartilha com aquele amigo teu também que precisa saber sobre split e grupamento, tirar as dúvidas, que eu tenho certeza que esse gráfico vai ajudar muita gente, principalmente a todos que operam o índice futuro. Então, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma, deixou aquele like, compartilha. Um grande abraço a todos. Espero que vocês tenham gostado demais desse conteúdo. Forte abraço a todos e até mais.